Capítulo 2. A traição e a punição aos 16 anos. A tensão na aldeia atingiu seu ponto de ebulição, fervendo como um caldeirão de rancor. Cansados do medo constante e da sombra fria que Freia projetava sobre suas vidas, os anciãos e os mais influentes aldeões bolaram um plano sinistro para eliminá-la. Eles usariam o jovem mais atraente da aldeia, um rapaz de beleza cativante e voz melódica, chamado Elian. Sua tarefa era seduzir Freia, ganhar sua confiança com falsas promessas de companheirismo e, eventualmente, forçá-la a usar uma venda nos olhos, um símbolo irônico de sua cegueira perante o mal que se aproximava. A ideia era que, uma vez que seus olhos estivessem vendados e sua guarda baixada pela proximidade com Elian, a noite forneceria a oportunidade perfeita. Sob o manto da escuridão e sem o perigo de ter suas almas tomadas, eles invadiriam sua casa e a esfaqueariam enquanto dormia, indefesa. Elian, embora relutante no início, com um fio de culpa retorcendo seu estômago, foi coagido pela pressão implacável da comunidade e pela promessa tentadora de uma vida livre do medo que assombrava a todos. Ele se aproximou de Freia com uma fachada de inocência, compaixão e uma doçura que ela nunca havia experimentado. Para a surpresa de todos, incluindo a si mesmo, Freia, sedenta por qualquer tipo de conexão humana, por menor que fosse, lentamente cedeu à sua aproximação. Ela, que nunca havia sentido o calor de um toque amigável, uma palavra gentil, começou a ver em Elian uma fagulha de esperança, uma promessa de que talvez não estivesse sozinha. A venda nos olhos. A princípio, uma sugestão casual dele para um jogo ou para confiar nele plenamente. Tornou-se um símbolo de sua vulnerabilidade recém-descoberta, um ato de fé inocente em um mundo cruel. Naquela noite fatídica, enquanto Freia dormia profundamente ao lado de Elian, embalada por uma falsa sensação de segurança e pela estranha, mas bem-vinda, proximidade, os aldeões invadiram a casa. O ar frio da noite cortou o silêncio, e seus rostos, iluminados apenas pela luz trêmula das tochas, estavam desfigurados pelo ódio e pela determinação. Sem um pingo de remorso, brandiram suas lâminas enferrujadas e esfaquearam seu peito milhares de vezes. Cada golpe era um eco de seu ódio acumulado, um grito silencioso de vingança e medo. Freia acordou com uma dor excruciante, dilacerante, um grito silencioso preso em sua garganta, enquanto seu corpo se contorcia em agonia, o sangue jorrando de suas feridas como nascentes rubras. No seu último suspiro, com os olhos vidrados de dor, mas ainda repletos de uma luz fria e julgadora que atravessava a venda, ela sussurrou uma única palavra, quase inaudível, mas carregada de poder, desespero e uma verdade divina. Julgue-os. No exato momento em que a vida deixou o corpo de Freia, seu sussurro não se desvaneceu no ar como um último alento. Ele reverberou, uma onda de energia que envolveu cada aldeão, cada agressor, congelando-os no lugar. Num piscar de olhos, o céu noturno acima de Eldoria se abriu, rasgando-se em um portal etéreo, e uma figura gigantesca e etérea emergiu das nuvens de tempestade. Sua forma era a de uma mulher imponente, vestida em robes celestiais, com a venda escura sobre os olhos e a balança, que Temis carregava em todas as representações, agora visível para todos. Os aldeões, tomados por uma euforia macabra e cegos pela crença de que sua ação havia sido recompensada, irromperam em vivas e gritos de alegria, certos de que a deusa havia vindo para abençoá-los. Mas eles estavam terrivelmente enganados. A voz de Temis ressoou pelos céus, um sussurro profundo e trovejante que parecia vir de todos os cantos e de nenhum ao mesmo tempo. Um decreto divino.
Que assim seja, meus olhos. E com essa frase final, cada alma impura dos aldeões foi sugada com uma força avassaladora, uma corrente invisível que as arrastou direto para sua venda nos olhos, onde desapareceram em um flash de luz sombria. O ar se tornou rarefeito, pesado, e os corpos dos aldeões caíram sem vida no chão. Meras cascas vazias, os olhos abertos e vazios. Após absorver suas almas corrompidas, Temis virou-se lentamente na direção da pequena e agora ensanguentada casa onde o corpo de Freia jazia. Uma única lágrima, tão densa quanto mercúrio e tão pura quanto cristal, escorreu de sua venda, brilhando na escuridão antes de se dissipar no ar como uma névoa. Então a deusa se desvaneceu tão rapidamente quanto aparecera, deixando para trás apenas o silêncio da morte e o cheiro doce e metálico de sangue. A aldeia de Eldoria, agora completamente vazia de vida humana, foi amaldiçoada. Nenhuma planta jamais voltou a crescer em seu solo estéril, e nem mesmo um único inseto ou pássaro se atrevia a pousar ali. Era um monumento sombrio à impunidade e à justiça divina. Mas o espírito de Freia, os olhos de vidro que outrora habitavam seu corpo, ainda vagava por aquelas ruínas silenciosas. Ela esperava por qualquer impuro que, por desventura, se atrevesse a pisar em seu território amaldiçoado para ser julgado e ter sua alma devorada, adicionada à sua sede insaciável. A única coisa que restara em seu espírito era uma sede de sangue incontrolável por impuros, uma fome que crescia a cada dia, sem trégua. O único jeito de ser saciada, de encontrar um momento de paz, era ver que a humanidade ainda tinha salvação, o impuro aceitar de bom grado o julgamento, e com isso a alma impura sendo convertida a pura novamente.